Chega junto que eu vou lançar a braba. Clube do México, mais um, faz proposta tentadora por zagueiro que não vem sendo utilizado pelo Flamengo. Clube, acredite, ainda não chegou a um acordo para a saída do técnico Paulo Souza, que aguarda a definição. Clima não é de extrema leveza com o adversário do Mengão, aqui no Mineirão, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. E todos os detalhes desta partida, que para mim é o grande clássico interestadual do Brasil. Te prepara, hein? A partir de agora, ó, é tudo nosso. Já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com a informação. Assista ao vídeo até o final. Falando aqui de Belo Horizonte, olha só o visual desse terraço aqui. Falando diretamente dos arredores do Mineirão, já começa a concentração de torcedores. Olha, o clima não é de extrema leveza. Lógico que já existe uma animosidade natural dos torcedores, principalmente os integrantes de torcidas organizadas do Atlético Mineiro, a torcida do Flamengo. Inclusive, foi recomendado pra gente, até pelos ambulantes que estão acostumados a fazer os jogos aqui, que não transitemos com uniforme aqui no entorno do Mineirão, que não fique dando bobeira, até porque já cedo começa a concentração de torcedores aqui. Para que se tenha uma ideia, mais de 55 mil ingressos foram disponibilizados e todos eles estão esgotados para a torcida do Atlético Mineiro. 4.500 ingressos foram destinados à torcida visitante, à torcida do Flamengo, e foram também esgotados em menos de uma hora. Isso, acrescidas as gratuidades e cortesias, acredita-se em um público superior a 65 mil torcedores aqui no Mineirão. Se isso acontecer, será o maior público do estádio desde a sua reforma para a Copa do Mundo do Brasil em 2014 e já seria o suficiente para transformar esta partida na segunda partida de maior público da atual edição do Campeonato Brasileiro, ficando apenas atrás de Flamengo e Palmeiras no Maracanã, com 69.997 torcedores. Portanto, é realmente um verdadeiro caldeirão e será uma grande festa. A gente espera que dentro e fora do Mineirão. E você, o que acha? Já, inclusive, pergunto a você: qual será o placar da partida? Deixe abaixo a sua opinião e o seu palpite. Antes da gente partir para o próximo assunto, tá vendo essas letrinhas vermelhas abaixo do meu nome no vídeo, no smartphone? Ou então esse botãozinho aqui no canto do seu computador, é o botão inscreva-se. Clique, acione o sininho na opção todos e fique sempre por dentro do Mengão. Já estamos nas principais plataformas de podcast: Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Spotify. Tá lá o podcast Vou Lançar a Braba. Se você não puder me ver, pelo menos vai poder me ouvir. E o Flamengo, que chegou ontem no início da noite aqui à capital mineira, não está concentrado aqui próximo ao Mineirão, está no tradicional bairro da Savassi, no Novo Hotel. E geralmente o Flamengo fica no Ouro Minas, mas não houve possibilidade, não houve reservas suficientes para o Flamengo, não houve disponibilidade no hotel. Então o Flamengo joga, inclusive, hoje, né, aqui no Mineirão, logo depois retorna ao Rio de Janeiro, se prepara na segunda e na terça-feira, e na terça-feira, após o treino, volta aqui para a capital mineira e aí fica no Ouro Minas, onde costuma ficar aqui na capital mineira para os jogos com Galo, Cruzeiro, que deve retornar no ano que vem para a elite do futebol nacional, e o América Mineiro. Mas conversando até com as pessoas que, né, torcem para o Atlético Mineiro, os profissionais de imprensa que fazem a cobertura do clube, o clima não é dos melhores, muito pelo contrário. Lembra, inclusive, muito o Flamengo dos tempos do Paulo Souza. Aliás, tem treta aí envolvendo, né, Flamengo e Paulo Souza. Vou trazer aí toda essa situação, por isso que é importante você acompanhar o vídeo sem pular uma etapa sequer. Mas ontem, por exemplo, na saída do CT, um grupo de membros de torcidas organizadas, eles interpelaram o técnico Turco Mohamed, que parou o carro, inclusive para conversar. Houve aí, portanto, uma conversa em tom de cobrança dos torcedores, mas fato é, e muita gente vem dizendo isso, de que em caso de uma derrota para o Flamengo, a gente torce, lógico, para o Flamengo ganhar e interromper esse jejum de vitórias aqui em Belo Horizonte. Desde 2019, o Flamengo não ganha de ninguém aqui na capital mineira. E desde 2018 não consegue vencer o Atlético naquela oportunidade. Na Arena Independência, o Flamengo ganhou por 1-0, com um show de zaga de área, inclusive Matheus Tuller, que retornou recentemente do Montpellier, foi um dos grandes destaques daquela partida, contendo o ímpeto do ataque adversário. Mas em caso de derrota para o Flamengo, é grande a possibilidade da demissão ainda no vestiário
do técnico atleticano por conta da forte pressão. O Atlético que tem a ausência do Zarate, que vinha sendo dos melhores jogadores, o Savinho com Covid também está fora, no entanto, Alan e Jair, a dupla de volantes, está novamente à disposição e deve ser titular. Outra informação que eu recebi é que Ademir, que vem sendo contestado pela torcida, deve dar lugar ao chileno Vargas. Estas, portanto, as informações do adversário do Flamengo. E você, o que acha dessa situação? Isso pode ser benéfico para o Flamengo? Esse clima de tensão dentro do Galo? Deixa abaixo aqui a sua opinião. E antes de a gente partir para o próximo assunto, agora o YouTube tem um novo recurso, o Valeu. Tá vendo esse coraçãozinho aqui abaixo do quadro do vídeo? Então você clica nele e contribui da mesma forma que você já faz com o Superchat e Super Sticker durante as nossas lives. Então, esse vídeo valeu? Clique no coraçãozinho e contribua. O Flamengo que tem a situação que envolve a mudança da equipe, inclusive você acompanhando aí imagens da chegada do Flamengo, e lógico que o Flamengo tem problemas, já que Davi Luiz, com um edema na parte posterior da coxa, não viajou, o próprio Bruno Henrique, que ainda tem aí uma indefinição se vai passar ou não por cirurgia, o atleta que lamentavelmente sofreu uma grave lesão no joelho e tem essa situação, né? Quem será o seu substituto? Vitinho deve ser a opção do técnico Dorival Júnior, apesar das reservas por parte da torcida. O Vitinho foi muito hostilizado, né, pelos torcedores, vaiados pelos torcedores do Flamengo, apesar da vitória sobre o Cuiabá na última quarta-feira no Maracanã, ainda no Rio de Janeiro, mas deve ser opção para o treinador. Na zaga diária não tem mistério. Rodrigo Caio, que foi poupado, jogador que está voltando de um longo período de inatividade, foram 5 meses sem atuar em 2022, então na programação que já estava definida pelo departamento médico e pela fisiologia e preparação física, ele já deveria ter ficado de fora desde a partida diante do Red Bull Bragantino, que não foi possível, porque naquela oportunidade havia jogador lesionado, jogador suspenso, e por isso ele teve que jogar diante do Red Bull Bragantino e do Internacional, mas folgou contra o Cuiabá e retorna normalmente, sem problema nenhum. Inclusive, chegou, você viu as imagens, está, portanto, integrado à delegação rubro-negra e fará a dupla de zaga com o Pablo e, portanto, o Vitinho entrando no time no setor de ataque. Portanto, a equipe do Flamengo entrando em campo com o goleiro Diego Alves, Mateuzinho lateral direito, a zaga diária com Rodrigo Caio e Pablo, e Ayrton Lucas na lateral esquerda. No meio campo, João Gomes, Andrés Pereira, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Vitinho. Este, portanto, o provável time do Flamengo. Lembrando que o Everton Cebolinha só poderá estrear a partir do mês que vem. Na reabertura da janela para transferências internacionais, o atleta que ainda aguarda pequenos trâmites burocráticos para que possa ser anunciado de maneira oficial, que deve acontecer no mais tardar nesta segunda-feira, primeiro reforço do Flamengo nesta janela de meio de ano. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário sobre a escalação do Flamengo. Você tem alguma outra sugestão? Coloque, portanto, aqui o seu 11 inicial. E antes de a gente partir para o próximo assunto, se você tem precatórios a receber dos governos federal, estadual ou municipal, não os venda antes de assistir a TV Precatório do meu amigo Cleanto Jales, o maior especialista do assunto no Brasil. E ao entrar em contato, não esqueça de dizer que foi o Mauro Santana que te indicou. E você que é membro do canal está concorrendo por apenas R$ 7,90 por mês ao manto sagrado novinho em folha e oficial do Mengão. Dia 28, chegada do Flamengo a Ibagué, na Colômbia. Se Deus quiser, estaremos lá numa mega live. Durante a live iremos sortear mais um contemplado ou contemplada. Ainda não é membro? Então torne-se um membro, não fique de fora, participe. E com relação ao Flamengo, acredite se quiser, a situação de Paulo Souza ainda não está definida. O treinador, que foi comunicado de seu desligamento e, portanto, como foi demitido, o Flamengo tem que arcar com o valor relativo à multa rescisória, cerca de 7.700.000 reais, e o treinador quer receber isso de maneira integral, o que inclusive é o seu direito, já que ele foi demitido pelo Flamengo. A diretoria tenta entrar em um acordo para o parcelamento em 6 vezes, 6 parcelas dessa dívida contraída com a demissão do treinador. Lembrando que, além do Paulo Souza, todo o staff também precisa ser compensado. Então o Flamengo espera chegar a um entendimento com o treinador, espera que o treinador não coloque obstáculos, mas fato é que ele pode até mesmo interpelar o Flamengo de maneira judicial para ter o direito de receber integralmente
o valor da multa, mas o Flamengo ainda não superou esta situação com relação ao técnico, né? Eu que falei do Cebolinha e você acompanhando aí imagens da chegada do jogador ao aeroporto no Rio de Janeiro, ele que, portanto, já está na cidade maravilhosa e já está, inclusive, apesar de não ter sido anunciado de maneira oficial, autorizado a realizar os treinamentos para manter a forma no Ninho do Urubu, em Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, para que possa ficar, né, assim que legalmente isso for possível, à disposição do técnico Dorival Júnior. Mas eu acho incômoda essa situação envolvendo o Paulo Souza e acho que a diretoria tem que se esforçar para resolver isso quanto antes. Aliás, um problema causado pela própria diretoria, né, que foi lá buscar o cara. E você, o que acha? Deixa abaixo a sua opinião. E antes de a gente partir para o próximo assunto, promoção na loja Nação Rubro-Negra da Rodoviária do Rio de Janeiro, uniforme 1 e 3, masculino e feminino, com frete grátis para todo o Brasil. Manto número 2, com personalização grátis, com o nome nas costas. Você não vai perder essa, né? Então, se você mora no Grande Rio, vá até o 2º piso da Rodoviária do Rio, setor 1B, setor de embarque, loja 4. Ou então, de qualquer lugar do Brasil, você pode mandar um direct para o perfil no Instagram, NRN Rodoviária do Rio. Ou então, mande um zap para o DDD 21 998646 665. Só não esqueça de dizer que foi o Mauro Santana que te indicou, para garantir essas condições especialíssimas. Mas correm, promoção por tempo limitado ou enquanto durarem os estoques. E o Flamengo, que recebeu mais uma proposta depois do Cruz Azul do México tentar contratar Léo Pereira no ano passado, agora é a vez do León, que inclusive já enfrentou o Flamengo em Libertadores quando clubes do México participavam da competição como convidados. E o León acena com 5 milhões de dólares pelos direitos econômicos do atleta. Só não se sabe se esses 5 milhões de dólares são relativos a todos os direitos ou apenas a fração do Flamengo. Lembrando que o Flamengo é dono de 60% do jogador, outros 30% continuam vinculados ao Atlético Paranaense, que o negociou com o rubro-negro em fevereiro de 2020, e 10% são do próprio atleta. Se isso acontecer, caberá ao Flamengo apenas 3 milhões de dólares. No ano passado, quando houve a oferta do Cruz Azul, eram 5 milhões de dólares totais. O Flamengo ficaria apenas com 3 milhões e naquela oportunidade o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, achou que não era interessante essa negociação para o Flamengo e recusou a proposta. Apesar de o jogador, através de seu staff, ter até forçado a barra para tentar a liberação por parte do Flamengo. Lembrando que o rubro-negro gastou nada menos que 6 milhões de euros. Na época, foram 34 milhões de reais para contratá-lo ao Atlético Paranaense, ele que havia sido indicado pelo então técnico Jorge Jesus para ser o substituto de Pablo Mari, que naquela ocasião foi negociado por empréstimo ao Arsenal da Inglaterra e depois adquirido em definitivo pelo clube inglês. E você, venderia o Léo Pereira por esse valor? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande aí um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like e não vá embora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão!